A maioria dos tatuadores erra antes mesmo de começar um desenho. E se você fizer errado nessa parte, ali a sua arte já está detonada. E eu, como profissional na área, que estou há 3 anos desenvolvendo as artes autorais e exclusivas para os meus clientes, vou mostrar para você como que eu faço essa ideia de captação de briefing e como eu busco essas referências de acordo com as ideias do meu cliente para desenvolver projetos únicos. Porque se você não souber nem pegar um briefing direito, como é que você vai desenvolver a sua arte ou o tema que o cliente quer? O cliente chega com uma ideia, geralmente as referências que o cliente traz já é uma referência de tatuagem, já é uma coisa que já está pronta, que foi outro profissional que fez. Aí você, que é outro profissional, vai lá e copia a arte de outro tatuador, de outra pessoa que não é sua, e sai mais uma arte genérica e sem compromisso nenhum com o cliente. E você sabe que isso é muito importante, ainda mais quando você entrou na profissão porque você gosta de desenhar. Então a sua ideia não é simplesmente pegar uma arte em qualquer Pinterest, Google que existe por aí, pegar esse projeto, colar na pele do cliente e tatuar sem forma nenhuma, sem uma comunicação, sem identidade, sendo apenas mais uma cópia que não foi você que fez. E agora eu vou falar para vocês o diferencial, que é a gente trabalhar com o briefing, que é você entender a ideia do cliente, a visão que ele tem, o que ele quer de conceito, quais as emoções que ele quer passar, qual que é a intenção e o local que a gente vai estar realizando. Porque a gente também trabalha com estilo, com o limite do corpo, com a técnica que a gente vai estar utilizando. Tudo isso faz parte e tem que entrar na onde a gente trabalha com o briefing. Então o briefing ele é a parte mais importante, que é a gente trazer todas essas informações para conseguir estar desenvolvendo uma arte exclusiva para o seu cliente. E eu não começo simplesmente desenhando, eu começo a entender o que eu consigo trabalhar com aquilo. Então como eu vou trabalhar esse quebra-cabeça para estar desenvolvendo uma arte autoral para o meu cliente. Na hora que você finalizou esse briefing e vai procurar as referências, você vai utilizá-la como base, ou seja, você não vai copiar a referência, você vai estar utilizando ela como uma ideia e sensação do que o seu cliente quer para transformar num projeto único. Você vai usar como base, você vai misturar os elementos, você vai trazer toda a estética que você anotou no briefing para estar desenvolvendo uma arte exclusiva. Então a referência ela é a direção e não o resultado. Se você pega somente uma referência e reproduz uma arte nova em cima dessa única referência, você está fazendo uma cópia ou simplesmente uma releitura. A parte da releitura em si não é errada, mas você não está trazendo uma estética sua, você não está trazendo um motivo pelo qual você entrou nesse ramo, nesse quesito de tatuar os seus desenhos, de tatuar a sua identidade, de tatuar as suas emoções, interpretando isso junto com o cliente quer de você. Então o que o cliente quer de você é que você interprete no seu estilo, nas suas técnicas, o que ele tem de ideia. Então eu gosto de juntar várias dessas referências, mas não copiar elas, usar elas como base, entender o conceito que tem por trás, para a gente estar reproduzindo aí uma arte única e exclusiva para cada cliente. E muita gente trava no quesito criatividade, porque ele simplesmente fica lá meia hora, 1 hora pegando referência e vendo um monte de ideias já reproduzidas, já feitas de outros profissionais, e na hora que ela vai iniciar para a montagem da sua arte, acaba que trava e acha que simplesmente a criatividade vai aparecer do nada, ou muitas vezes, pior ainda, é quando a pessoa não busca referências e acha que simplesmente vai abrir o caderno e magicamente essa imagem que ele deseja vai aparecer na mente dele. E se você fizer errado nessa parte, ali a sua arte já está detonada, então você não vai conseguir nem passar adiante, porque você não preparou o terreno. E como que a gente prepara o terreno? Fazendo o briefing, trazendo todas essas informações que você vai utilizar até para você não sair do roteiro. Então você anota todas essas informações para conseguir ter uma base, uma direção do qual seguir, para continuar nesse mesmo terreno, nessa mesma direção, e assim conseguir também trazer todos os elementos que são necessários. Então você não simplesmente viaja anotando várias informações, e você também não trabalha com uma informação ou duas. Você vai fazer uma mescla de todo esse processo para estar reproduzindo e transformando numa arte única. E eu, como profissional na área, que estou há 3 anos desenvolvendo as artes autorais e exclusivas para os meus clientes, vou mostrar para você como que eu faço essa ideia de captação de briefing e como eu busco essas referências de acordo com as ideias do meu cliente para desenvolver projetos únicos iguais a esses, que são artes que eu desenvolvi tanto para clientes ou também projetos que eu fiz por conta própria porque eu queria desenvolver. Então você tendo um roteiro, você tendo um processo para estar realizando, fica mais fácil de você chegar no resultado final. E bom, já passando aqui por cima do tablet, para vocês entenderem um pouquinho do que foi as informações que o meu cliente me trouxe e como eu transformei essas informações no projeto autoral que eu desenvolvi para ele. Então a gente tem alguns pontos importantes. Aqui a gente já tinha acertado todo o orçamento do projeto, eu já tinha explicado para ele as informações e como a gente iria desenvolver essa arte, e ele também já tinha me enviado as referências de como ele queria esse projeto. Então eu vou passar aqui por cima das referências. Ele me mandou somente essas 2 referências, por isso até que é importante você não ficar somente preso nessas referências, porque se você fica preso nessa referência e nessa para poder criar uma arte nova, você vai fazer exatamente a mesma coisa que está aqui, exatamente a mesma coisa que outras pessoas já fizeram. Então ele me mandou essas 2 fotos aqui de uma cigana, e eu pedi para ele mais informações do que ele queria nesse projeto, para a gente desenvolver uma arte única e exclusiva para ele. Então ele me mandou aqui que, além da cigana em si, ele queria que tivesse cristais, lua, estrela, se fizer sentido, uma cor também, e junto disso tudo, as cartas na mão da cigana. Então ele falou que inclusive que queria uma cigana, bem cigana mesmo, ou que a nossa função
é basicamente interpretar o que o cliente quer. E ele falou uma cigana bem cigana. E como é que você faz uma cigana bem cigana? Não é copiando a mesma coisa. Porque se ele mandou isso, é justamente porque esses projetos aqui não condiz com o que ele quer. Fechou? Então, quando a gente tem que reinterpretar todas essas informações, a gente começa justamente com o briefing, anotando tudo que o cliente quer, para a gente ter um roteiro e assim a gente conseguir elaborar uma arte exclusiva. E bom, aqui eu já estou com o meu caderno aberto e vocês podem ver que eu anotei todas essas informações que o meu cliente queria no projeto dele. Então a gente tem cigana, luas, cristais, estrelas, as cartas na mão e o lenço. Essas são as informações principais que o meu cliente queria na arte dele. Então, para a gente iniciar, eu montei 3 esboços iniciais. A gente chama de thumbnail esses esboços porque eles servem simplesmente para você ter uma ideia do que é mais interessante. Então, com todos esses elementos que o meu cliente mandou, eu elaborei 3 esboços iniciais para a gente estar criando essa composição. E após eu ter elaborado esses 3 esboços, eu parti para finalização desses esboços. Então aqui vocês podem ver eles já um pouco mais finalizados. Aqui ainda eu não enviei para o cliente assim, tá? Isso aqui eu só melhorei justamente esses esboços aqui para mim entender o que eu achava legal e o que eu não achava. Vocês podem ver que a gente muda até algumas coisas, ó. Aqui a estrela tá na parte de cima, aqui eu já não coloquei, entendeu? Então eu já coloquei as estrelas mais de fundo. Aqui, ó, ela tá com o rosto mais lateral. Aqui eu já coloquei olhando mais para frente. Então, cada uma dessas composições servem simplesmente pra gente ir adicionando cada vez mais detalhes ou retirando esses detalhes, porque nem sempre a imagem que a gente elabora na nossa mente de início é o que fica num bom resultado, ainda mais que a gente trabalha com composições mais verticais para poder caber na pele. Então a gente não trabalha com arte horizontal, pelo menos para a região que o meu cliente queria, que no caso seria o braço, que é outra informação importante. Como eu já sabia onde ia ser esse projeto, eu não anotei aqui no briefing, mas para vocês é necessário que vocês também anotem para ir conquistando cada vez mais referência no que vocês vão criar, para exatamente ficar um projeto bem legal para o cliente de acordo com a anatomia dele. E agora eu vou mostrar aqui como foi a busca dessas referências para criar essas artes aqui. Aqui eu tô com a minha pasta no Pinterest aberta e eu sempre separo a pasta dos projetos que eu vou realizar por pessoa. Ou seja, aqui no meu projeto Gabriel, coloquei aqui cigana, que é o tema do projeto, e eu separo cada pasta para cliente específico, para a gente não ter uma mistura de elementos ali que não vai ter nessa composição. E o que a gente procura quando a gente trabalha com uma arte autoral? Além de referências de finalização que você quer, você vai pegar referências para todas as fases, simplesmente todas as fases. Você não vai magicamente de cabeça adivinhar onde é que vai cada coisa. Você não vai reproduzir uma arte bem feita simplesmente querendo imaginar essa arte bem feita. Você precisa de referências e muitas referências, tá? Justamente por isso que é bem importante você trabalhar com uma mescla grande de quantidade de referências para você conseguir estar desenvolvendo uma arte bem legal e autoral para o cliente de vocês. E eu vou mostrar alguns pontos aqui e o que eu peguei de inspiração de cada arte, porque a gente não pega necessariamente todo esse projeto. A gente não faz uma releitura de como esse projeto é feito, a gente pega elementos que a gente acha interessante e desses elementos a gente faz uma busca novamente de referências para entender da onde ele trouxe esses elementos, da onde o outro profissional que fez esse projeto trouxe esses elementos. Então, por exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês esse projeto aqui, ó. Você tá vendo o que a gente tem nesse projeto? A gente tem uma moldura do lado externo e dessa moldura sai o corpo feminino. Fechou? O que eu queria trazer dessa arte? Justamente essa intenção de ter um corpo saindo de dentro de uma moldura. Eu copiei a mesma moldura? Não. Eu copiei o mesmo corpo, o mesmo rosto, a mesma mão, o mesmo leque? Não. Eu copiei a intenção por trás. E é o que vocês estão vendo nessa arte aqui. Eu copiei a intenção, ou seja, eu ainda fiz uma moldura, só que dessa vez a moldura é a lua, ou seja, um dos elementos que o meu cliente quis. Junto, eu coloquei uma figura feminina, que seria a cigana saindo dessa lua, e também a mão segurando as cartas. Então, em relação à referência que eu trouxe, eu não peguei nada. Eu peguei a intenção por trás dessa referência. Então, aqui eu trabalhei com uma referência diferente. A parte das cartas, a parte da mão, a parte das estrelas, tudo aqui foi uma referência diferente para eu criar a minha própria composição para desenvolver uma arte para o meu cliente. Nessa arte aqui, eu gostei muito dessa fumaça. Tá vendo? Eu achei que uma fumaça legal, eu achei que ela traria uma composição bacana, só que eu não copiei exatamente essa fumaça, eu copiei a intenção dela por trás. Então, nesse projeto aqui, já sabendo que a intenção que eu queria era uma fumaça trabalhando em volta do corpo para criar uma fluidez legal, eu desenvolvi justamente essa parte da fumaça, dando uma volta pelo corpo aqui, dando uma volta pela mão. Então ela sai da frente da mão, vem aqui por trás e finaliza atrás do corpo dela. Então a gente traz uma fluidez unindo todos os elementos. A gente não tem um elemento tudo na mesma camada. Você consegue ver que essa mão tá pra frente e ela tá aqui nessa parte de trás, que esse lenço tá pra frente e o rosto tá dentro desse lenço. Então a gente sempre tem que trabalhar com a intenção que tem por trás de cada projeto. A gente trabalhar com esses 3 esboços, eu crio 3 composições diferentes. Ou seja, a primeira referência
eu trabalho mais de acordo com as referências que o meu cliente me mandou. Então você lembra lá das referências que ele me mandou? Que tinha uma mão segurando as cartas bem na frente, um rosto e o véu. Eu trabalho com essas informações na primeira criação de composição. Na segunda criação, eu já faço uma representação de como eu acho que ficaria legal esse projeto. Na minha visão artística mesmo, do que eu acho bonito e de como eu acho que ficaria interessante. E a terceira composição, eu já saio bastante da casinha, então eu já crio uma arte mais diferente do que eu mesmo faria também, já para realmente ter um novo leque de inspirações para criar esse projeto. Como eu disse para vocês, eu não envio simplesmente essa imagem aqui para o meu cliente para ele fazer a aprovação da arte. Por quê? Aqui a arte não está finalizada, aqui a arte não está no braço, então o meu cliente não tem uma visualização, ele não se idealiza com a arte, porque ela está num papel, não está em formato de tatuagem. Aqui vocês já estão vendo aí qual foi a arte vencedora e qual foi o projeto que o meu cliente gostou. E só para vocês repararem, foi quase 8 horas e meia aí, foi mais de 8 horas e meia, né? Foi quase 9 horas de projeto, assim dizer. Então, olha o tempo de finalização da arte, mais o tempo de criação de esboço. Certo? Então a gente tem um total aí de mais ou menos umas 10 horas de trabalho aí para estar desenvolvendo uma arte autoral para o meu cliente. E aqui eu vou mostrar um vídeo para vocês um pouco de como foi esse processo. Então, já que eu tinha a imagem no braço do meu cliente, eu peguei todos os esboços que eu fiz, transformei, passei aqui para o tablet de uma forma bem simples e coloquei esses 3 projetos lado a lado para o meu cliente visualizar o que ele achava bonito, o que ele visualizava na pele dele, o que ele achava de interessante, tá? Então, mandei as 3 referências para o meu cliente e a vencedora foi essa daqui. E aí sim, quando o meu cliente escolheu a arte que ele queria realizar, eu comecei a finalizar esse projeto aqui no digital. Porque no digital eu consigo trabalhar realmente a composição, consigo melhorar a anatomia do projeto, o fluxo. Então, tudo que eu preciso ajustar no projeto, eu ajusto aqui no digital. Fica mais fácil de trabalhar com toda essa anatomia, com toda a composição e com o fluxo da arte. E agora vocês estão conferindo aí um time-lapse, que aqui foi só 2 horinhas de projeto, mas a gente vai até quase 9 horas aí. Vou deixar passando para vocês, bem tranquilo, para vocês irem acompanhando esse projeto e vou comentando sempre que for necessário. E aí vocês podem ver, ó, que eu trabalhei justamente esse quesito. Eu simplifiquei onde estaria o ombro dessa cigana, o cotovelo dela, onde desceria a mão, para não ficar algo fora de anatomia, entendeu? Então a gente não faz somente uma primeira arte, envia para o cliente e espera que o resultado seja bom. Não, a gente vai arrumando cada vez um pouquinho mais. E aí lembra daquela fumaça que eu falei que eu tinha achado legal? Eu trouxe mais dela, eu quis mais presença dela, eu quis ela trabalhando no braço, trazendo um fluxo, ela trazendo dimensão. Então quando eu trago uma fumaça daqui da frente, faço ela dar uma volta no braço, voltar por trás da mão, vir pra frente de novo, por trás do baralho, por trás da cabeça dela e saindo aqui na frente, eu tô unindo toda essa arte numa só composição, certo? Justamente com uma coisa simples, que foi a fumaça. Isso aqui a gente chama de recorte, que é muito importante para estar trabalhando numa composição autoral. E aí vocês podem ver que eu iniciei aqui o processo de luz e sombra, alguns detalhamentos básicos, bem básico. Aqui a ideia não é detalhar o projeto ainda, eu só queria entender onde eu ia trabalhar todas as informações, onde é que ia estar, se a anatomia do corpo estava mais bonita do que os detalhes, porque não é só detalhe que faz um projeto bonito. Na real, não é nem o detalhe que faz o projeto bonito, é a simplificação deles, que aí sim você consegue deixar uma arte correta, e aí com essa arte correta que o projeto fica bem feito. E aqui eu venho refinando um pouquinho mais o contorno do projeto. Os traços de contorno, eles não são somente linhas que a gente faz em volta. As linhas, elas são mais importantes até do que uma composição bem feita. Porque se você errar na parte da linha, você acaba estragando o projeto e deixando ele planificado. Então é muito importante também que você aprenda a trabalhar com as linhas, aprenda a trabalhar com a luz e sombra, aprenda a trabalhar com composição, thumbnail, briefing, referências. Todas essas fases de uma criação de arte, elas são muito necessárias para a gente estar trabalhando com um resultado final digno para o seu cliente. Então vocês já conseguiram conferir aí bastante desse processo de criação de arte. Se vocês gostarem, eu trago também um conteúdo específico de cada parte. Então a gente vai parar de fazer um resumão de tudo. Aqui é para vocês entenderem o que tem por trás de cada processo. A gente vai parar de fazer um resumão de tudo e eu vou trazer para vocês mais especificadamente como funciona cada fase desse projeto. E essa parte aqui das cores eu fiz no dia da sessão junto com o meu cliente. Então eu queria entender o que ele achava interessante antes de eu simplesmente sair jogando as cores que eu achava interessante. Como ele falou que queria alguns detalhes coloridos, no dia da sessão que a gente foi fazer essa tatuagem, eu trabalhei junto com ele onde é que seriam esses detalhes coloridos para estar trazendo mais arte. Então junto dele a gente trabalhou com as cores e onde elas ficariam melhores. É assim que eu envio para ele. E o porquê que eu não finalizo a arte por completo. Se vocês repararem, esses aqui são os próprios esboços do projeto na pele do meu cliente. Se a gente finaliza todos esses 3 projetos e no fim meu cliente gostou só dessa, ou num caso pior, ele não gostou de nenhuma dessas 3 composições, você vai ter que refazer tudo do zero. Então por isso que é importante você trabalhar com esboço, finalizar um pouco mais decente no digital, só pra gente ter uma noção de como ficaria esse projeto. Você envia pro seu cliente, assim que ele aprovar a arte, ou se ele pedir alguma modificação,
você finaliza o projeto e no dia da sessão você mostra a arte finalizada para ele, tá? Então, espero que vocês tenham gostado aí. Eu vou trazer cada vez mais conteúdos relacionados a artes autorais, isso porque eu estou aprendendo e também quero compartilhar esse conteúdo com vocês. E se você já sabe trabalhar, se você já é um tatuador profissional, um artista profissional que já tem bastante experiência na área, deixa seu comentário aqui embaixo para fortalecer e a gente criar uma comunidade bem legal de artistas autorais aqui no Brasil que trabalham com artes exclusivas para os seus clientes na área da tatuagem, ou seja, qualquer outra área, porque essas informações aqui são importantes para qualquer profissão que você for realizar relacionada a desenho, tá? Então, deixa seu comentário, deixa seu like, deixa sua curtida, envia para o seu amigo ou sua amiga que gosta de trabalhar com projetos autorais, pra gente cada vez mais criar uma comunidade de tatuadores aí que criam projetos exclusivos para os seus clientes.